9.489 regulamenta, no âmbito da União, a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, para estabelecer normas, estrutura e procedimentos para execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, decreta, capítulo 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º. Este decreto estabelece normas, estrutura e procedimentos para a execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, de que trata a Lei 13.675, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Artigo 2º. A Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação, cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementariedade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública. Parágrafo único. Configuram meios e instrumentos essenciais da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 1. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. Inciso 2. Sistema Nacional de Informações e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 3. Atuação integrada dos mecanismos formados pelos órgãos federais de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Artigo 3. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela gestão, pela coordenação e pelo acompanhamento do SUSP, orientará e acompanhará as atividades dos órgãos integrados ao sistema, além de promover as seguintes ações. Inciso 1. Apoiar os programas de aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública e defesa social do país. Inciso 2. Implementar, manter e expandir, observadas as restrições previstas em lei quanto ao sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 3. Efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. Inciso 4. Valorizar a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, de modo a lhes garantir condições plenas para o exercício de suas competências. Inciso 5. Promover a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nos âmbitos operacional, ético e técnico-científico. Inciso 6. Elaborar estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados e informações estatísticas sobre criminalidade e vitimização. Inciso 7. Coordenar as atividades de inteligência de segurança pública e defesa social integradas ao Sistema Brasileiro de Inteligência. Inciso 8. Desenvolver a doutrina de inteligência policial. Parágrafo 1º. A autonomia dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, de que trata o inciso 4 do caput, refere-se exclusivamente à liberdade técnico-científica para a realização e a conclusão de procedimentos e exames inerentes ao exercício de suas competências. Parágrafo 2º. No desempenho das competências de que tratam os incisos 7 e 8 do caput, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manterá sistemas destinados
à coordenação, ao planejamento e à integração das atividades de inteligência, de segurança pública e defesa social e de inteligência penitenciária no território nacional e ao assessoramento estratégico dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, com informações e conhecimentos que subsidiem a tomada de decisões neste âmbito. Parágrafo 3º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá firmar instrumentos de cooperação para integrar aos sistemas de que trata o parágrafo 2º outros órgãos ou entidades federais, estaduais, distrital e municipais cujas atividades sejam compatíveis com os interesses das atividades de inteligência. Parágrafo 4º. Ato do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os procedimentos necessários ao cumprimento das ações de que trata o caput, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Capítulo 2. Do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1. Do Regime de Formulação. Artigo 4º. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o PNSP, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores, direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidos nos artigos 6, artigo 22 da Lei 13.675. Parágrafo 1º. A elaboração do PNSP deverá observar as diretrizes estabelecidas no artigo 24 da Lei 13.675. Parágrafo 2º. O PNSP terá duração de 10 anos, contado da data de sua publicação, e deverá ser estruturado em ciclos de implementação de 2 anos. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pressuposto de que as ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do PNSP, o primeiro ciclo do PNSP, editado após a data de entrada em vigor deste decreto, deverá priorizar ações destinadas a viabilizar a coleta, a análise, a atualização, a sistematização, a interoperabilidade de sistemas, a integração e a interpretação de dados. Inciso 1. De segurança pública e defesa social. Inciso 2. Prisionais. Inciso 3. De rastreabilidade de armas e munições. Inciso 4. Relacionadas com perfil genético e digitais. Inciso 5. Sobre drogas. Artigo 5º. O PNSP será estabelecido após processo de consulta pública, efetuada por meio eletrônico, observado o disposto no capítulo 6 do Decreto 9.191. Seção 2. Das metas para acompanhamento e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Artigo 6. Os integrantes do SUSP, a que se refere o artigo 9 da Lei 3.635, elaborarão, estabelecerão e divulgarão anualmente programas de ação baseados em parâmetros de avaliação e metas de excelência com vistas à prevenção e à repressão no âmbito de suas competências de infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, que tenham como finalidade: inciso 1. Planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional, em cooperação com os entes federativos. Inciso 2. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. Inciso 3. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação destinadas ao aprimoramento de suas atividades. Inciso 4. Identificar e propor mecanismos de valorização profissional. Inciso 5. Apoiar e promover o sistema de saúde para os profissionais de segurança pública e defesa social. Inciso 6. Apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. Artigo 7. Até o dia 31 de março de cada ano calendário,
o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em articulação com os órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, realizará avaliação sobre implementação do PNCP com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social. Seção 3. Dos mecanismos de transparência e avaliação e de controle e correção de atos dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Artigo 8º. Aos órgãos de correição dos integrantes operacionais do SUSP, no exercício de suas competências, caberão o gerenciamento e a realização dos procedimentos de apuração de responsabilidade funcional, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar, e a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social. Parágrafo 1º. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública instituir mecanismos de registro, acompanhamento e avaliação, em âmbito nacional, dos órgãos de correição, e poderá, para tanto, solicitar aos órgãos de correição a que se refere o caput o fornecimento de dados e informações que entender necessários, respeitadas as atribuições legais e de modo a promover a racionalização de meios com base nas melhores práticas. Parágrafo 2º. Os titulares dos órgãos de correição a que se refere o caput que exercerão as suas atribuições, preferencialmente por meio de mandato, deverão colaborar com o processo de avaliação referido no parágrafo 1º, de modo a facilitar o acesso à documentação e aos elementos necessários a seu cumprimento efetivo. Parágrafo 3º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública considerará, entre os critérios e as condições, para prestar apoio à implementação dos planos de segurança pública e de defesa social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os indicadores de eficiência apurados no processo de avaliação de que trata o parágrafo 1º. Artigo 9. Aos órgãos de ouvidoria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, caberão, nos termos do disposto no artigo 34 da Lei nº 3.635, o recebimento e o tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e as atividades dos profissionais e dos membros integrantes do SUSP e o encaminhamento ao órgão competente para tomar as providências legais e fornecer a resposta ao requerente.